Cumprimento a todos. Meu nome é Assis, para quem não me conhece, sou morador de São Paulo, Itaquera. Eu quero estar informando a população, não só de São Paulo, mas de todo o país, o que vem ocorrendo ultimamente. Muitos não sabem porque a imprensa não divulga. Infelizmente, nós temos uma imprensa conivente com os governantes, porque eles dependem de verba governamental para manter seus canais de televisão, suas rádios. Então é difícil. A imprensa só divulga o que realmente interessa para ela e para alguns governantes, porque a população não está ciente do que os deputados federais estão fazendo. O que eles fizeram? Eles estão mudando a lei da improbidade administrativa. A improbidade administrativa é quando algum servidor comete alguma corrupção, eles têm que pagar pelo ato que ele cometeu. Então eles estão mudando essa lei. Na calada da noite já passou pela Câmara Federal, pelos deputados estadual, agora vai para o Senado, depois para o presidente assinar. Agora está uma maravilha para eles, porque agora eles podem, com essa nova lei aí que eles estão fazendo, sem o povo saber, eles podem colocar irmão, mãe, sobrinho, parentes dentro do seu gabinete, sem serem punidos. Porque com a improbidade administrativa, o Ministério Público ainda poderia procurar caçar algum deputado, mas agora com essa lei que eles fizeram para benefício próprio, porque eles estão governando em benefício próprio, praticamente eles se blindaram. Foram isso que eles fizeram. Na calada da noite, ninguém está sabendo que essa lei está sendo aprovada. Por isso que eu estou divulgando, porque a imprensa não divulga. A imprensa deveria divulgar, deveria falar o que os deputados estão fazendo escondido do povo. Isso aí teria que se abrir uma pesquisa para saber da população o que eles acham dessa lei. Mas não, mas eles estão governando em causa própria. E o pior ainda foi a parceria que foi feita dentro da Câmara Federal, entre uma ala do PSL, do Bolsonaro, e junto com o PT. Percebam só, quando é para governar em benefício próprio, eles fazem a união. E o povo aqui embaixo fica brigando, discutindo, uns querendo sair na porrada, agredir outros fisicamente, e eles lá em cima, em benefício próprio, eles estão aprovando essa lei. Uma ala petista com uma ala bolsonarista. E muitos ficam defendendo o PT, outros defendendo o PSL. Não tem que ser assim. Você tem que ver o que aquele político faz em benefício do povo. Independente se é PSDB, MDB, PT, eles têm que trabalhar em harmonia. Mesmo que eles não se gostem politicamente, mas eles foram eleitos para legislar em benefício do povo, em benefício da população. E isso eles não fazem. Quando é para a população reclamar de algum partido, não faça isso. Veja o político. Tem político bom em todos os partidos. Não pode se generalizar. Isso é errado. Você tem político bom no PT, tem político bom no MDB, tem político bom no PSL, tem político bom no PTB, no PP, no PSB, PSD. Todos os partidos têm políticos bons. Você não tem que generalizar, falar que todos são ladrão, que é tudo pilantra. Não é assim. Não tem só vigarista na política. Tem deputados, vereadores, senadores, governadores honestos que trabalham. Só que esses aí são excluídos, porque esses que são honestos, normalmente eles trabalham em benefício do povo, em benefício da população que necessita. Então esses aí, para os corruptos, não tem valor. Quando chega algum projeto para beneficiar a comunidade que aquele político que é honesto quer levar, os outros excluem, porque eles acham que quem mora na periferia, aquelas pessoas humildes, não tem direito de ter uma vida digna, porque teria que ter faculdade gratuita em todo o país. Mas para eles não é interessante que o povo tenha conhecimento, porque a diferença
de um ser que teve oportunidade para ser um médico, um advogado, um engenheiro civil, é só o estudo. Não existe diferença daquele que limpa o chão para aquele que teve a oportunidade de ser um médico, um advogado. A diferença é só o estudo e mais nada. Todos somos iguais perante a lei e isso não acontece. Como eu sempre digo, está na hora do povo exigir, principalmente do nosso Congresso, porque essa lei que eles estão aprovando é uma lei que vai blindar eles. Praticamente eles não vão poder ser presos. Isso não é divulgado, isso não é falado. Isso deveria ser divulgado em cadeia nacional, para que todos ficassem cientes como que os governantes fazem em benefício próprio. Enquanto não mudar essa lógica perversa que tem dentro do país, eles vão continuar governando em benefício próprio. É a hora da população procurar votar corretamente em 2022. Não veja partido. Veja o que o político fez em benefício do povo. Veja o que o político fez em benefício da sua comunidade. Não seja partidarista. Exija daquele político que você votou nele, exija que ele faça um bom trabalho. Enquanto nós, aqui embaixo, o povo humilde, a população carente, ficar discutindo que você é petista, você é PSL, uns ficarem xingando os outros, para eles é uma maravilha, porque agora se uniram lá no Congresso, o PSL, uma ala do Bolsonaro com uma ala do PT, para aprovar essa lei aí em benefício próprio, que é a improbidade administrativa. Praticamente eles se blindaram. Então percebam isso. Isso a imprensa não divulga, porque não é interessante divulgar. Porque a imprensa também é conivente com o que acontece dentro do país. Infelizmente, a nossa imprensa é capitalista, é uma imprensa opressora. Eles falam o que é interesse dele e de alguns governantes. Porque muitas TV, rádio, têm verbas altas do governo federal e do governo estadual. Por isso que você não vê crítica e nessa divulgação dessa lei que eles estão aprovando na calada da noite, sem a população saber. Porque teria que ser feita uma pesquisa para que o povo opinasse, mas não, já passou pela Câmara Federal. Agora vai para o Senado, depois vai para o presidente sancionar, assinar. Aí pronto, aí vai virar uma maravilha para os políticos. É enchendo o gabinete de parente, porque eu vou falar para vocês, se algum dia eu vier a ocupar um cargo político, eu jamais vou, mesmo que meu parente tenha competência para exercer aquela função, eu jamais vou nomeá-lo num gabinete meu, para já evitar esse tipo de falácia. Porque realmente, se você se preocupa com a sua imagem, se preocupa em não aparecer como um político corrupto, não coloque ninguém no seu gabinete. Porque a partir do momento que você coloca alguém no seu gabinete, você está abrindo precedente para ser criticado. Mesmo que o seu irmão tenha competência. Você tem outros colegas seus, que seu irmão realmente é competente, você pode até arrumar outra secretaria para ele, mas fora do seu gabinete, não dentro do seu gabinete. Porque agora vão poder fazer isso, vai ficar uma maravilha. Não vai existir mais o nepotismo. Então é isso que eles estão fazendo na política brasileira. E o povo não sabe, a população não está ciente de que essa lei já passou na Câmara Federal e está indo para o Senado e para o presidente assinar. Todos em comum acordo. Eles brigam aí entre para o povo ver, uns xingam os outros e tal, aquela briga toda. Mas quando é para legislar em causa própria, eles se unem. Isso eles souberam fazer. A ala do PSL junto com a ala do PT se uniram dentro do Congresso para passar essa lei na calada da noite.
É isso que a população tem que ver, tem que começar a buscar. Eu sempre digo, você só vai saber quem realmente é aquele político que trabalha em benefício do povo quando constar nos estatutos de todos os partidos a liberdade partidária, para que aquele político de partido tal possa votar da maneira que ele achar que é melhor para a população. Você vê aí muitos políticos, às vezes, votam em benefício de algum projeto, é expulso do partido, porque não votou da maneira que a bancada do partido queria. Às vezes, é partido que é para beneficiar a população, para beneficiar o povo. Eu fico só analisando. Tem a bancada da bala de coco, tem a bancada agropecuária, tem a bancada evangélica, e você pode analisar. Você não vê esse pessoal votando em projeto que é a favor do povo. Aí quando a gente fala, eu estou respondendo 3 processos. Tem 3 vereadores aí me processando. 2 do PT e 1 do PSDB. Por quê? Porque eu andei filmando e mostrando obras que eram obras para 40, 50 mil, e na placa lá estava marcando 450, 500 mil. Aí quando a gente divulga, quando a gente joga na mídia aberta, eles vêm querendo processar. Por quê? Porque você está falando o que realmente eles estão fazendo. Porque se eles tivessem dignidade e respeito, eles não agiriam dessa maneira. Porque um bom político não vai processar um cidadão comum como eu. Porque eu sou um cidadão comum, eu sou um eleitor. Então eu deveria ser chamado no gabinete desse vereador que me processou e ele perguntar e explicar o porquê que aquela obra ficou aquele preço absurdo. Uma obra que é por 40, 50 mil, fica orçada em 500 mil reais. Então isso não é justo com o dinheiro do povo, com o dinheiro da população. Eu já acho um absurdo deputados, senadores terem essa mordomia que eles têm. Eles têm tudo. Agora aprovaram aí o plano de saúde, que era 50 mil, foi para 135 mil reais, o plano de saúde anual. Vocês acham isso correto? Enquanto tem pessoas humildes, pessoas pobres, morrendo na fila de hospitais, em cima de maca, às vezes nem são atendidos e morrem no corredor, em cima de uma maca, porque não tem leito. Essa pandemia veio para mostrar o que já acontece. Falta de leito sempre teve. Tudo bem que agora intensificou devido à pandemia, então agora está aparecendo tudo. Tudo que era enrustido, que era escondido, agora está aparecendo. E eles tem situações que o presidente está correto. Porque qualquer coisa agora é Covid-19. Ninguém morre mais de outra doença, sendo que morre pessoas com infarto, morre pessoas de câncer. E infelizmente eles querem sempre jogar para a pandemia. Por quê? Porque eles querem que a pandemia se prolongue por mais 2, 3 anos, que é para eles ficarem à vontade. Outro dia acharam 52 milhões no apartamento do Gedel Viana. 52 milhões dentro de uma caixa, em dinheiro. Agora me digo, é dinheiro de corrupção. E ele já está na rua tranquilo. Então, sinceramente, eu não me conformo. O político deveria ser um cidadão comum. Ele cometeu um ato, ele cometeu uma corrupção, cometeu um crime, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Como a deputada federal aí que está sendo acusada, e segundo a imprensa e a polícia, realmente ela tem culpa na morte do seu marido. E ela até agora não deu nada. Por quê? Porque a lei protege, é deputada. É isso que tem que acabar dentro do país. Errou, tem que pagar como cidadão comum. E não tentarem fazer lei para se blindarem e não serem presos. Porque o que eles estão fazendo é realmente mostrando que muitos são corruptos. E querem se protegerem, porque se errarem amanhã ou depois, vão estar respaldados devido à lei que os protege. Por que eles não fazem lei para endurecer e acabar com a criminalidade dentro do país? É isso que tem que ser feito, mas eles não fazem isso. Eles querem
que a população humilde sofra as consequências. Porque quem está sofrendo é o povo. É o povo que está passando fome, que está passando necessidade nessa pandemia. E eles governando em causa própria, sendo que eles deveriam governar em benefício do povo, em benefício da população. Congelarem os aumentos de preço, que esses aumentos exorbitantes, aumento de tudo dentro do país, tudo está aumentando de preço, remédio. Hoje eu fui comprar um Benegripe para minha filha, estava R$12, com 4 comprimidos. Eu achei um absurdo. Você vai comprar 1 quilo de carne, você não pode mais comer carne. Está R$46, R$47. Então, a gasolina, o álcool, aumenta de preço toda semana. O arroz, o óleo, o feijão, está difícil. Se não pode aumentar o salário do trabalhador, por que os governantes não congelaram, não conversaram com os grandes empresários para congelarem as mercadorias necessárias para a cesta básica do povo brasileiro? Era isso que teria que ter sido feito. E não venham me falar que o país está quebrado, que é mentira. Isso é mentira. Pare para analisar, o nosso PIB é 1.500 bilhões. Daria para dar, nós somos 210 milhões de habitantes. Daria para dar 1 milhão para cada habitante, ainda sobraria 1 trilhão. Para vocês verem como é mentira o que eles falam. Que o país está quebrado, está sem dinheiro. Fizeram a reforma da Previdência aí para ferrar mais com o trabalhador. E até agora, ó, porque diz que iam economizar 10 bilhões em 10 anos. É mentira, não tinha nada quebrado, eles sempre inventam essas reformas. Por que eles não fazem uma reforma para cortar na própria carne? São 513 deputados federais. Por que eles não diminuem para 300 deputados? Porque o que 81 senadores assinam passa pelos 513 deputados. Então não há necessidade de tantos deputados. Nós somos 5.565 municípios, se eu não me engano. E são 5.565 vice-prefeitos. Para que esse tanto de vice-prefeito? Por que não só o prefeito? Me digam, para que serve o vice-prefeito? São essas coisas que me deixam indignado. Seriam 5.565 cargos a menos de vice-prefeito. Não há necessidade do vice-prefeito. Na ausência do prefeito, quem assume é o presidente da Câmara do município. Então, esses 5.000 e poucos vice-prefeitos é desnecessário. Tem cidades aí que tem cidade com 30, 40 mil habitantes, tem 15 vereadores. Não há necessidade. Aqui em São Paulo são 94 deputados estaduais. Não há essa necessidade também. Então está na hora de vocês começarem a fazer projeto para cortarem na própria carne. Isso ninguém fala, é auxílio moradia. A maioria mora aqui em São Paulo e tem auxílio moradia. É auxílio gasolina, é auxílio para contratar 30 assessores. Então são coisas desnecessárias, auxílio gasolina. Enquanto tantas pessoas passam fome, passam necessidade dentro do país, vocês ficam governando em causa própria. É isso que vocês teriam que se conscientizar e tratar a população com mais respeito. Porque é a população que, com o seu consumo, que banca toda essa mordomia que vocês têm. É isso que tem que acabar. É o congresso, um dos congressos mais caros do mundo é o nosso. Vocês sabiam que nós perdemos só para os americanos? É o congresso que custa mais caro dentro do país, no mundo. É o nosso, segundo mais caro, só pede para o americano. Então, sinceramente, está na hora de vocês começarem a cortar na própria carne, diminuir essas mordomias que vocês têm, porque o povo já está cansado. E em 2022, a população tem que votar em quem realmente trabalha, naquele político que se expõe, que está sempre indo na comunidade, que está sempre indo procurar saber
quais as necessidades. Ele entra dentro das favelas, conversa com os moradores durante os 4 anos. Não vote naquele político que só aparece em ano de eleições. Fique esperto com esses políticos, porque esses políticos não governam para o povo, eles governam em benefício próprio. Então está na hora da população se atentar e buscar saber quem são esses políticos que não pensam na população, e sim só governam em benefício dos seus e da sua família. São isso que eles fazem. Você trabalha, eu estou enojado com a política. Muitos me perguntam, por que você nunca disputou um cargo político? Porque se eu entrar na política, eu vou manter a linha de delatar essas mordomias. Se eu for um vereador eleito, porque eu nunca fui candidato a nada, eu estou na política desde 1996, 25 anos, nunca saí a vereador, nem deputado estadual, e vejo muitas pessoas aí que chegaram agora na política, 5, 8 anos, já disputaram 2, 3 eleições. Porque eu tenho certeza que se eu eleito for, eu vou trabalhar em benefício da população carente. Eu vou divulgar o que os vereadores não fazem. Se eu for um deputado estadual, eu vou divulgar o que os deputados não fazem. Eu vou divulgar as mordomias que eles têm, esse monte de auxílio aí, porque eu acho um absurdo. Então, por isso que eu não entrei na política até hoje. E eles vão me excluir, porque eu vou divulgar. Eu, como vereador, se eu entro dentro de um posto de saúde, está faltando remédio, não tem médico, falta de estrutura, vejo aquelas filas enormes, eu vou na imprensa falar. Como vereador, é minha função fiscalizar o que o prefeito não faz, o que o município não faz em benefício da população. Isso aí vocês podem ter certeza. Por isso que eu não entrei na política até hoje, porque eu não vou mudar minha linha. Porque nós estamos aqui de passagem. Não adianta você se apegar em bens materiais, não. Eu só peço a Deus todo dia saúde. Quando eu acordo, eu só agradeço a Deus por ter acordado vivo. Só isso, saúde e paz na minha vida. Uma casa boa, ter uma vida digna, todo mundo quer. Mas você não pode colocar os bens materiais na frente da sua dignidade. Aí você morre amanhã, fica tudo aí para os outros usufruírem. Então não adianta, você está aqui de passagem. O que adianta você ter milhões e milhões, ficar se envolvendo em corrupção, sendo preso aí como o prefeito do Rio, já foram 5 prefeitos presos, governadores, 5 governadores presos. Tem o Sérgio Cabral, um monte de gente envolvida, o Garotinho, o Vitz agora que foi impeachmentado. É uma vergonha o Rio de Janeiro estar. Por que o Rio de Janeiro está dessa maneira? Devido a um monte de político corrupto que tem. Então está na hora de vocês começarem a governar em benefício da população que necessita. E não governar em benefício de quem não necessita, como acontece aqui em São Paulo, onde o governo de São Paulo, o senhor João Dória, retira direito dos metroviários, que são servidores humildes, são operador de trem, são bilheteiros, pessoas humildes. Ele retirando direito, vendendo a sede do sindicato, que era onde os trabalhadores faziam reuniões para buscar melhoria, buscar coisas melhores para a sua categoria, retirando o direito dos servidores da Fundação Casa, como Vale Refeição, uma opressão total do governo do Estado. E ele libera 1 bilhão para o consórcio Via 4, que é o consórcio que controla a via amarela do metrô. Ele ajuda quem tem. Infelizmente, o nosso governador de São Paulo, ele sempre teve essa linha. Ele ajuda quem tem. Diz que doou 1 bilhão para a Via 4, que é a que controla a via amarela do metrô, que não é particular. Quem trabalha na via amarela não é concursado. Ele falou que liberou 1 bilhão para que o presidente da empreiteira, que toma conta da Via 4, possa comprar 2 linhas da CPTM e tirando dinheiro de quem necessita. Um governador como o João Dória, que não cumpre o que fala, porque ele falou que aqui em São Paulo
os servidores públicos iriam ser os mais bem pagos do país. A Polícia Militar disse que ia ser a mais bem paga do país. Depois de um mês de eleito, numa entrevista, ele disse que não dá para dar aumento. Então ele não cumpre com o que ele fala. Ele só governa em benefício próprio. Ele está pensando que ele está governando as empresas dele. Ele não se preocupa com o povo. Porque um governador que fala o que ele falou, que pobre não tem hábito alimentar, quando ele queria dar ração nas escolas do Estado, se esse cara, o João Dória, for reeleito, infelizmente eu não entendo a população do Estado de São Paulo, porque como político ele foi um fracasso. É um dos piores governadores que eu vi em São Paulo, foi o senhor João Dória. E ele fica fazendo propaganda aí porque conseguiram aqui através do Instituto Butantan, porque o Instituto Butantan está acima dele, ele é apenas o governador. Conseguiram produzir a vacina Coronavac junto com o Instituto Chinês, aí ele está achando que vai ser reeleito, mas a população tem que começar a excluir esses políticos, como o senhor João Dória, que só governa para ele e para meia dúzia que está ao redor dele. Ele fica pedindo para a população ficar em casa, não sair, usar máscara, porque pode pegar Covid. Só que a população vai ficar dentro de casa, quem vai levar alimento para ele? Com R$150 que o governo federal, de 150 a 300 reais, você acha que dá para manter uma família? Enquanto ele sai, outro dia ele estava aí no hotel na Barra da Tijuca tomando sol. Ele pede para a população ficar em casa, mas ele não fica. Então, vamos começar a excluir esses políticos como o governador de São Paulo e muitos outros aí que realmente não se preocupam com o povo. O governador da Amazonas é outro, que não merece o nosso respeito. Então, ó, a população tem que começar a fazer isso que eu estou dizendo. Busquem conhecimento, procurem realmente saber em quem você vai votar em 2022. Não votem naquele candidato que você não conhece, que você nunca viu uma obra dele em benefício da população. Procure votar naquele candidato que você conhece, que você sabe onde ele mora. Procure votar em candidato do seu bairro. Mas tem que ser um candidato que tenha projeto político, tem que ser um candidato que saiba o que vai fazer, se eleito for. Você também não pode votar numa pessoa que não tem projeto político, não tem projeto para a população que realmente necessita. Como eu falei, aqui em São Paulo, nós estamos carentes de um projeto de moradia, como existia antigamente, a Coab, CDHU, eles sempre faziam casas para as pessoas que necessitam. Por isso que a grande maioria que não tem condições estão indo para as favelas, morando em locais de risco. Você sempre está vendo aí noticiários de que desabou barracos, morreu meia dúzia, morreu 10. Por quê? Porque os governantes não estão nem aí com a população. Então acho que está na hora, não só do governo de São Paulo, mas todos os governos do país se preocuparem com moradia, saúde e educação, para quem realmente necessita. Porque o povo só vai sair dessa linha de baixo, da linha da pobreza, quando tiver essa oportunidade. Uma educação digna, uma saúde digna. Porque quem não tem saúde, infelizmente, ó, nesse país que nós vivemos, o povo está esquecido. E nós temos que dar o troco nas eleições. Mostrar que nós não iremos mais votar nesses políticos que não governam em benefício da população. Nós temos que excluir esses políticos que só governam em benefício dos seus. É isso que a população tem que fazer. Quando a população começa a fazer esse tipo de represália, aí eles vão perceber que a população está ficando consciente. Por isso que não é interessante para os governantes que a população tenha
ensino digno, tenha educação, uma educação digna, um estudo mais completo, porque a população, quando tiver estudo, quando tiver conhecimento, ela vai se revoltar, ela não vai aceitar isso que eles fazem, porque eles fazem isso porque, infelizmente, a população não tem estudo. Muitos são enganados, eles doam antena digital dentro das residências. 2 anos atrás doaram milhões de antenas digital para cada residência, sendo que eles deveriam doar alimento, porque a antena digital é mais fácil. Junto com a imprensa, eles enganam o povo, eles entram dentro da sua casa através da televisão e ficam te manipulando. Você não pode ter uma vertente só, você não pode tirar uma conclusão ouvindo só um canal de televisão, você não pode tirar uma conclusão ouvindo só uma rádio. Você tem que ouvir várias vertentes, você tem que ver vários jornais, que é para você tirar uma conclusão. Você tem que ver o que cada jornal fala, o que cada rádio fala. Porque você tirar uma conclusão ouvindo um meio de comunicação só, é errado. É isso que não pode acontecer. Você tem que ser aquela pessoa versátil, que ouça vários meios de comunicação, para você realmente saber o que está acontecendo dentro do país. Porque às vezes você vai ouvir um meio de comunicação que é contra um governo. Aí você vai ficar contra por quê? Porque você só ouviu aquele meio de comunicação. Às vezes você vai ouvir um canal de televisão que é a favor do governo, fala bem, às vezes o governo não está fazendo nada, mas está sendo elogiado, porque aquele canal de televisão está fechado com ele. E aí você vai se enganar, vai falar, não, o cara está fazendo um bom trabalho, mas não está. Você tem que ouvir várias vertentes para você tirar uma conclusão na sua vida. Você não pode julgar uma pessoa ou julgar um governante ouvindo só um lado. Você tem que ouvir os dois lados para você tirar uma conclusão. É a mesma coisa, você mora num bairro, aí 2, 3 falam mal daquele vizinho, aí você chega lá na frente, 100 falam bem. Aí você tem, com certeza, aqueles 3 que falaram mal, tem problemas pessoal com aquele vizinho. Você tem que ir pelo que a maioria fala, a vida é assim. 2, 3 falam mal do Assis, 10 falam mal do Assis, e 500 falam bem, você fala, porra, alguma coisa tem errado aí, a maioria elogia esse cara, por que aqueles 10 estão falando mal? Você pode ter certeza que é problema pessoal. A vida, você julga o ser humano assim. A vida tem que ser vista dessa maneira. Você não pode ouvir 1 ou 2 e já acreditar. Ó, aquele cara ali não presta. Aí você ouve o que o cara falou, já vai lá julgar a pessoa pelo que um falou. É um todo, você julga uma pessoa num todo. Agora, quando você vê a maioria, 100, 200, todos falando a mesma coisa, aí você pode falar, não, esse cara aí realmente, ó, tenho que me afastar dele, porque todo mundo está falando a mesma coisa. É assim que se julga um governo, é assim que se julga uma pessoa. E para você ter essa conclusão, você tem que ouvir vários segmentos. Então, era isso que eu gostaria de estar passando para vocês, porque um povo bem informado tem poder. Até mais. Um abraço do Assis a todos aí. E eu vou pedir para vocês que procurem buscar informação no canal que nós fizemos agora e vamos começar a orientar a população do que os governantes e o que os políticos brasileiros vêm fazendo em benefício próprio e esquecendo-se da população. Podem ir lá no nosso canal, Assis Dias, dê um like, inscrevam-se, porque a nossa função agora vai ser essa, tá sempre orientando o povo, sempre orientando a todos. Até mais, um abraço do Assis a todos. Até a próxima.